Bom, contato direto na Academia de Futebol com o José Paes. Boa noite, Zé. Gustavo Gomes. E aí, esse xerifão vai jogar na quinta? Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a edição de hoje do Gazeta Esportiva. Pois é, o Gustavo Gomes. O Gomes, pela experiência que tem, se ele tem condição plena de jogo, eu vou com o Gomes. Eu vou com o Gomes em relação ao Esse vai fazer falta. Esse é jogo pra ele. O pessoal falando a parte da torcida do Palmeiras, não, o Gomes não tá no... É o Gomes, é decisão, ele sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. Se eu tenho o Gomes, vai a 70%, 80%, pra mim joga Gomes. O Maurício, eu tô com o Silvestre, se ele tiver condição, vai realmente começar jogando pelo bom momento, precisa saber o quanto ele aguenta, talvez se ele não aguenta 90 minutos, espere pra começar. E sobre o Paulinho, como é decisão de campeonato, eu não poria. Se você tem condição mínima, Michele, se ele pode jogar 20 minutos, eu ponho no banco. Você 20 minutos? Coloca no banco. Coloca a bundinha no eu banco. Também. Salve, salve, torcedor alviverde, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal. A gente tem um corte bem legal pra vocês aí, primeiro do Gazeta Esportiva, depois do ESPN Sport Center. A gente vem falando muito sobre a preparação para esse derby de quinta-feira, grande final e sim, grande possibilidade de Gustavo Gomes estar de volta na nossa zaga. O nosso grande xerife, o mais experiente em derbys, pode estar de volta liderando o nosso Palmeiras para essa final. Vamos falar de Maurício, vamos falar de Paulinho, tem muita coisa legal no vídeo, vamos acompanhar. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Bom, contato direto na Academia de Futebol com o José Paes. Boa noite, Zé. Gustavo Gomes. E aí, esse xerifão vai jogar na quinta? Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a edição de hoje do Gazeta Esportiva. Pois é, o Gustavo Gomes, ele ainda tá entregue ao núcleo de saúde e performance aqui do Palmeiras, assim como o Paulinho. Mas os dois trabalharam com bola recentemente aqui no centro de treinamentos do Palmeiras. É bem verdade que os dois estão distantes de jogar essa final, esse segundo jogo da final que acontece na próxima quinta-feira lá na Neoquímica Arena. Os torcedores do Palmeiras, eles sonham com a presença do Paulinho, pelo menos no banco de reservas, mas o Paulinho e o Gustavo Gomes, como eu disse, estão entregues a esse núcleo aí do Palmeiras. O Maurício, por exemplo, que lesionou recentemente o ombro, ele já está entregue à transição física e já está trabalhando normalmente, sem nenhum problema com os demais companheiros aqui no gramado da Academia de Futebol. Então esse é bem capaz, sim, que fique pelo menos no banco de reservas, um cara que vinha sendo muito útil ao Palmeiras antes de se machucar naquele jogo contra o São Paulo no Allianz Parque, lesão que, repito, ele teve no ombro. Já o Gustavo Gomes e o Paulinho estão um pouco distantes, sim. Gustavo Gomes, capitão, xerife do Verdão, né? A torcida do Palmeiras gosta muito dele. E o Paulinho nessa expectativa, como eu disse ontem aqui no Gazeta Esportiva, né? Um cara que chegou por muito dinheiro, uma das principais contratações do Palmeiras na história do Palmeiras, quando a gente fala de valores envolvidos, mas ele ainda está entregue a esse núcleo aí de saúde e performance, não começou a transição física, então fica distante realmente aí a participação dele nesse derby decisivo diante do Corinthians. O Lucas Evangelista, que vem sendo muito bem observado aqui na Academia de Futebol. O pessoal está gostando muito dele, a comissão técnica, ele foi recentemente apresentado, veio lá do Red Bull Bragantino, Palmeiras pagando aí cerca de 24 milhões de reais para contratar esse jogador, a liderança dele dentro dos treinamentos, o Palmeiras está gostando muito, Abel gostando muito, ele conversando muito com os jovens também, é um cara que tem uma história de vida muito importante, já tem 30 anos, rodado no futebol, já jogou na Europa, já jogou aqui no Red Bull Bragantino, passou pelo São Paulo, então tem uma carreira importante e está sendo muito importante também nesse contato com os jovens aqui no Palmeiras. A galera, repito, está gostando muito dele e ele deve ser bastante utilizado sim pelo técnico Abel Ferreira depois do Campeonato Paulista, né? Não pode jogar essa final contra o Corinthians porque já atuou pelo Red Bull Bragantino exatamente nesse Paulistão de 2025. Devolvo para vocês aí com essas notícias aqui do Palmeiras, que segue se preparando, claro, para esse super derby. Daqui a pouquinho eu volto com uma palavrinha da presidente Leila, hein? Continua falando bastante, continua dando entrevistas, sempre bom ouvir a presidente do Palmeiras, faz colocações importantes. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a palavra da Leila aí sobre um assunto importante aqui no programa, tá bom, Michele? Devolvo para vocês aí Paulinho e Gomes distantes aí desse derby. Beijo grande. Beijo grande, Zé. Então o plano de Abel Ferreira pode passar pelo Maurício. Que é um jogadorzão, mas tá sem ritmo. Uma né? das novidades, tá sem ritmo, mas vinha jogando muito bem no começo da temporada, já encerrou bem 2024.
estava fazendo gols, caiu ali muito certinho do meio para frente no time do Palmeiras, aí se machucou, pode ser uma surpresa. O Abel que deve jogar com o Mike pela direita, pode aprontar algum sistema tático diferente, alguma coisa o português vai tentar tirar da cartola, Garrafa. E precisa, né? Porque o Corinthians tem uma vantagem, não é uma vantagem enorme, mas em caso de um gol do Corinthians, por isso que eu falo que o Corinthians tem que jogar o jogo. Um gol do Corinthians complica demais a vida do Palmeiras. É uma partida com muitos ingredientes. E nessa partida, na mesma situação do Garro, vale para os jogadores do Palmeiras. O Gomes, pela experiência que tem, se ele tem condição plena de jogo, eu vou com o Gomes. Eu vou com o Gomes em relação ao Esse vai fazer falta. Esse é jogo pra ele. O pessoal falando, a parte da torcida do Palmeiras, não, o Gomes não tá no... É o Gomes. É decisão, ele sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. Se eu tenho o Gomes, vai a 70%, 80%, para mim joga Gomes. O Maurício, eu tô com o Silvestre, se ele tiver condição, vai realmente começar jogando pelo bom momento, para saber o quanto ele aguenta, talvez se ele não aguenta 90 minutos, espere para começar. E sobre o Paulinho, como é decisão de campeonato, eu não poria. Se você tem condição mínima, Michele, se ele pode jogar 20 minutos... Eu ponho no banco. Colocaria? 20 minutos? Coloco no banco. Coloca a bundinha no banco. Eu também. Faltando 10 minutos lá, precisou, arrisca, joga ele aos leões. Vocês começariam com ele? Não. Também não. Talvez nem seja relacionado. Mas eu entendo que se ele tiver uma condição mínima de disputar pelo menos que seja 20 minutos, 15 minutos, leva para o banco. É Corinthians e Palmeiras, Michele. Palmeiras e Corinthians. Gente... É jogo para entrar com Garrafa, com o Silvestre, hoje tem Brasil e Argentina, tá tudo bem. Mas não adianta, quinta-feira o bicho pega. Vamos ver. Quinta-feira. Estarei lá, hein? Estarei lá. É quinta-feira. Fala, Silveira. Falar um pouquinho dessa parceria do Palmeiras. Dobradinha, você falou? Eu falei dobradinha, mas uma parceria para repatriar, entre aspas, aí, jogadores que estão disputando eliminatórias. Então, pelo lado do Corinthians, olha só, um voo fretado que vai buscar na Venezuela, que enfrenta hoje o Peru na Venezuela, eliminatórias, Martínez, que joga pela Venezuela, e o Carrilho. O Corinthians mandou, inclusive, um fisioterapeuta para já, no avião, na volta, nesse voo fretado, já realizarem tratamentos tal de recuperação, porque amanhã o Corinthians vai ter o elenco teoricamente completo para fazer um treino, assim como o Palmeiras antes da final. Um voo fretado, aí sim, a dobradinha Palmeiras e Corinthians. Esse voo vai trazer da Colômbia, onde jogam também nessa noite Colômbia e Paraguai, o Richard Rios e o Romero. Curioso, né? Porque eles vão se enfrentar nas eliminatórias, vão se enfrentar na final do Campeonato Paulista e virão no mesmo avião. Achei bem interessante essa parceria aqui. No mesmo avião? No mesmo avião. E o Félix Torres, esse aí vai ter que se virar num voo normal, voltando lá do Chile, onde o Equador encara o Chile pelas eliminatórias sul-americanas. E na quarta-feira, tanto Palmeiras quanto Corinthians devem ter força máxima para um treinamento para o jogo de quinta. Quinta-feira. Corinthians e Palmeiras se encontram então para o jogo de volta da decisão do Campeonato Paulista. E agora é Operação Resgate, trazer essa galera depois da data FIFA. Abraço a todos que acompanham o Sport Center, além de contar com o Richard Rios, que volta no voo fretado ao lado do Romero, depois da partida entre Colômbia e Paraguai. O Palmeiras também conta com os outros 5 jogadores da equipe que estão disputando as partidas das eliminatórias. O Estevão e o Everton, que vão defender o Brasil, mais os 3 uruguaios que vão à Bolívia enfrentar a equipe boliviana nesta terça-feira. Os 5 retornam para o Brasil. Nesta quarta-feira serão reavaliados aqui na Academia de Futebol e o Palmeiras vai fazer um trabalho de recuperação, mas conta com esses 6 jogadores para a decisão do Campeonato Paulista. O desfalque é o Marcos Rocha, que teve uma contusão muscular na primeira partida, primeiro jogo da decisão, está fora deste segundo jogo, da partida decisiva. O Mike deve entrar na lateral direita. E conta também com o retorno do Maurício, que está recuperado da lesão no ombro, treinou desde a semana passada e fica com uma excelente opção para o técnico Abel Ferreira. O Palmeiras tenta buscar o primeiro título na casa do rival, seria o 4º consecutivo do Palmeiras. Nas outras 3 decisões o Palmeiras saiu atrás e conseguiu a reviravolta. Só que desta vez é na casa do rival. Palmeiras que não deve ter ainda o Paulinho e o Gustavo Gomes. Os dois já estão treinando
com bola aqui na academia de futebol. Paulinho ainda nem estreou pelo Palmeiras, mas eles ainda não iniciaram a transição física, aquele trabalho de recondicionamento físico, o treinamento com o restante do companheiro. Então é o Palmeiras, contando com esses 6 jogadores que vão disputar as eliminatórias nesta terça-feira para a decisão, quinta-feira, na Neoquímica Arena. Eu volto com você, Mari, no estúdio. Um beijo, até a próxima. Boa dupla, obrigada pelas informações. Então, o lado do Corinthians, o lado do Palmeiras, porque a verdade, né, essa aí eu tava contando que mais cedo, Mari, o Mendel tava lá na Paulista, aí foi entrevistar o pessoal, e com camisa de time, de seleção ninguém, mas tinha um com a camisa do Palmeiras e um com a camisa do Corinthians. Está mais preocupado com o Brasil e a Argentina ou Palmeiras e Corinthians? Palmeiras e Corinthians. Que a seleção brasileira era só um aperitivo, porque o que importa é na quinta-feira para essas duas equipes. Sim, para esses torcedores, né? A verdade é completamente essa, é pensar nessa logística, de fato, quando acontece data FIFA, torcer para ninguém se machucar, tem uma série de questões ali. Mas os nossos repórteres trouxeram, né? A logística, ela vai acontecer, a Operação Resgate, ela vai acontecer. Teve uns que jogaram mais, outros mais exigidos, de fato ali os meio-campistas principalmente, mas o saldo positivo é que ninguém se machucou. Do ponto de vista de lesão, alguns, né, preservados ali, inclusive na seleção uruguaia, jogadores importantes como o próprio Piquerez para o time do Palmeiras. O Memphis acho que volta até com essa sensação gostosa de ter retornado para a seleção dele, talvez passar dessa primeira etapa de Corinthians e retornar, né, retomar o foco com seleção holandesa, marcando gol, enfim. Então acho que o torcedor ele pode ficar, entre aspas, um pouco mais tranquilo com os jogadores que estão chegando. Pelo Brasil, ninguém muito assim, né? Só se o Estevão, de fato, receber uma oportunidade. Mas acho que, falando de frescor mesmo, acho que tá tranquilo. Ô, dona, eu sei que você é um cara que tem um jato, por exemplo. Você tem o seu jatinho. Você não vai ceder para qualquer momento o seu jato, porque realmente é uma coisa, né? Aí você tem que ceder o seu jatinho para uma viagem pro Corinthians e para uma viagem pro Palmeiras. Quem é o principal jogador que você resgata do Corinthians dessa data FIFA? E depois, qual é esse principal jogador do Palmeiras que você resgata para essa data escala? FIFA? Do Corinthians, o Carrídio. Carrídio? Mais que o Memphis. Mais que o Memphis. Acho que é um jogador mais importante. Talvez seja o melhor jogador do Corinthians nessa temporada. Acho que é fundamental. Do Palmeiras... Estevão, né? Estevão. Pensei aqui no Richard Rios também, que faz uma bela temporada, mas o se o Maurício volta, por exemplo, dá pra pensar numa mudança no meio de campo do Palmeiras, né? E eu acho que essa é uma ótima notícia. Tem que trazer o Emiliano de volta também, porque ele pegou essa vaga e o meio de campo passa por ele. O retorno do Maurício é muito importante, porque deixa o Palmeiras mais criativo e ele consegue dar uma liberdade maior para o próprio Estevão. Uma movimentação que ele faz, ele abre mais o corredor ali pro Estevão, né? Via com aquela jogada, né? Puxando para dentro. O Maurício faz uma bela temporada, fez muita falta. Tá tentando se recuperar para estar à disposição do Abel Ferreira. Mas então, do Corinthians o Carrídio, do Palmeiras o Estevão, não tem como ser diferente. Veremos como essas equipes irão se comportar então na quinta-feira, passando esse assunto aí de seleção brasileira, Brasil e Argentina, a gente vira mais para Palmeiras e Corinthians. Alerta, protesto agora no Sport Center para a gente atualizar, é o SC Alerta. Nesse momento que teve da torcida do Coritiba, sabia? Em São Paulo, né? Em São Paulo, é muita coisa. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando dessa preparação pro jogo de quinta-feira. Falou-se muito, né, dessa Operação Resgate. Eu, sinceramente, não deixaria vir um jogador do Corinthians junto com o Rios. Mas, enfim, decisões aí do Palmeiras. Mas, fato é que temos grandes possibilidades do Gustavo Gomes estar de volta, sim, no time titular. O Garrafa até falou, se tiver 80% tem que jogar, meu irmão. É final, é derby, a gente vai jogar na casa dos caras, com um gol de desvantagem. Então, o Gustavo Gomes, como um dos mais experientes desse elenco, precisamos sim do nosso xerife. O Mikael entrou no time, jogou até bem, só que na final, no primeiro jogo da final, não foi bem. Foi mole, sinceramente, pra mim ali. Tinha que ter apertado, tinha que ter feito a falta ali antes de entrar na área, no Yuri Alberto. Então evitaria esse gol de desvantagem, porque o Palmeiras teve muito mais atitude para vencer o jogo do que o Corinthians. Então, se tivesse eliminado aquela oportunidade do Corinthians, eu acho que a gente não teria perdido aquele jogo. No máximo um empate, que seria bem melhor. Então a gente precisa sim da volta de Gustavo Gomes,
né, da volta de Maurício, que com certeza já vai estar em campo. Tem a dúvida se ele vai entrar como titular ou se entra no segundo tempo, mas eu particularmente acho que entra como titular, até porque o Rios deve jogar o jogo todo hoje pela sua seleção. Então a gente acredita que o Palmeiras vai para campo com o retorno de Gustavo Gomes e Maurício no seu time titular, que vai ajudar demais. Agora, o Paulinho, sinceramente, eu acho um pouco mais complicado. Ainda mais pelo que o Nicoletti falou, né? Que ele não começou a fazer essa transição. Então, é mais difícil a gente contar com o Paulinho na final. É porque a gente tem uma temporada longa. A gente também não pode jogar a recuperação toda do Paulinho fora. E eu acho, sim, que com o Estevão, com o Vitor Roque, com o Maurício, com o Facundo, a gente tem possibilidade de vencer esse campeonato, de virar e comemorar esse tetracampeonato lá em Itaquera, lá na Neoquímica. Vai ser um prazer enorme comemorar o tetracampeonato na casa do Corinthians. Então, rapaziada, você que acompanhou o vídeo até aqui, eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião, o que você acha de tudo que foi falado aí no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like. É muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.